A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e Direito. Boa tarde, Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Bem-vindos ao programa desta terça-feira, dia 27 de fevereiro. Já vamos à agenda do dia de hoje. Temos dois temas centrais, mas, como é habitual, começamos com as notas de abertura. Bento Anastácio, o que trazes para o início do programa? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, e a quem tem paciência de nos aturar. Eu hoje trago aqui uma nota que me faz lembrar a primeira que fiz num programa, uma nota de abertura para um programa da Rádio Diana. Vou falar-vos de Lampedusa e desta vez Lampedusa 2. Continuam a morrer pessoas no Mediterrâneo, na sua maior parte sírios, e eu começo a questionar-me se os sírios serão filhos de um Deus menor ou filhos de uma coisa que não se diz na rádio. São os milhares que continuam a passar fome, são os milhares que vivem sob a ameaça de um ditador que se diz presidente e de mais meia dúzia de sanguinários, senhores da guerra, que se dizem donos de umas outras quantas regiões, e um planeta que pura e simplesmente se está nas tintas para quem nasceu e vive na Síria. Tivemos um terremoto com as circunstâncias que ocorrem a seguir. Falou-se nos apoios à Turquia, na desgraça que foi na Turquia, e sobre a Síria não se fala. Parece que o terremoto que matou milhares na Turquia não matou os mesmos milhares na Síria, mas são sírios que se lixe. Assim como a ajuda humanitária que foi chegando, na Síria também faz frio. Por incrível que pareça, ou por muito estranho que pareça, as pessoas que nasceram e vivem na Síria também precisam de comer. E é tempo de nós deixarmos de ser solidários com os que nos são fisicamente mais próximos ou não, ou sobretudo aqueles que dá jeito, por um motivo ou outro, ver toda a gente muito solidária com a Turquia, a ver se a Turquia vota a favor da entrada da Suécia na NATO, mas pura e simplesmente nas tintas, para as mulheres e crianças que morrem ao frio, que morrem à fome na Síria. De facto, ser filho de um Deus menor é uma coisa que não lembra ao diabo. Da nota de abertura do Bento Anastácio, passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. O que nos traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães. E boa tarde também aos nossos ouvintes. Infelizmente, Bento Anastácio, no Mediterrâneo não morrem só sírios. E o problema não tem que ver com os cidadãos sírios, tem que ver com toda a conjuntura envolvente, na qual a Síria participa também e faz parte também, e é uma conjuntura que vai muito para além da Síria e infelizmente morrem sírios e morrem outro tipo de cidadãos Exato, tens a razão, Ricardo, mas era só para lembrar isso. No Mediterrâneo. Ora bem, eu queria aproveitar aqui este momento. É muito abrangente porque isto não é nada de academismo. Professor emérito é um título conferido por uma entidade de ensino normalmente superior aos seus professores já aposentados, que se distinguiram, que atingiram um alto grau de projeção no exercício da sua atividade académica e sobretudo, é concedido aos profissionais que, de uma forma rigorosa, se destacaram na sua área pela relevância e que, eventualmente, estarão disponíveis para continuar, para além da sua aposentação, a participar, a desfrutar da academia e a participar com a academia no seu trabalho
na sua colaboração em prol não só da comunidade académica, mas da comunidade em geral. E vem isto a propósito do quê? O meu amigo Vítor Serrão não me vai levar a mal, com certeza, é professor catedrático, foi professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, jubilou-se e foi-lhe atribuído o título, depois de jubilado, de professor emérito da Universidade de Lisboa. E, portanto, muitos parabéns daqui ao Vítor Serrão, ao professor Vítor Serrão. Vou ter a oportunidade de o fazer brevemente, pessoalmente, porque, e também por isso é que eu trago isso para o programa, não é uma questão apenas de academismo, é porque o Vítor Serrão está muito empenhado no seu trabalho em cultura, nos aspectos culturais que andam muito aqui por Évora, nomeadamente em volta de Jerónimo Corte Real, juntamente com Hélio Alves também, com um grupo de gente que se dedica ao estudo desse grande poeta, escritor e desenhador que foi, e que andou aqui por Évora, no Morgadio de Valpalma, ali próximo da zona onde vive o Alberto Magalhães, e vai continuar com certeza a trabalhar em prol da comunidade, e porque Évora vai ser a capital da cultura em 2027. Eu sei que o Vítor Serrão está muito empenhado também, e pode colaborar e pode ser uma peça importante nessas comemorações através do seu trabalho. E portanto, para o Vítor Serrão, e baseio-me, assento-me, ele vai-me permitir isso, eu vou-lhe dizer, vou-lhe transmitir isso oportunamente, ele vai permitir que eu aproveite o facto do Vítor Serrão ser chamado para aqui, a propósito da cultura, a propósito de eu ter estado e vou estar com ele agora muito em breve, que todos os professores universitários, para além daquilo que é o seu percurso académico, possam transmitir à comunidade, enquanto no seu percurso académico, através da sua investigação, da experimentação e da divulgação do saber, continuem a ser úteis não só em prol das suas carreiras académicas e da comunidade académica, mas muito mais e também na comunidade em geral. E, portanto, a todos esses, e estou-me a lembrar aqui do professor Áureo Lobo de Azevedo, da honoris causa, do professor que foi reitor desta universidade, do meu amigo saudoso, que foi também, ele não me leva a mal com certeza lá onde está, que ele esteja a chamar amigo, porque éramos de facto amigos, Manuel Ferreira Patrício, que foi também, que se jubilou, que foi honoris causa pela Universidade do Porto, mas foi também reitor da Universidade de Évora, e portanto a toda esta gente que dá e que continua a dar de uma forma ativa, não só em prol da sua carreira que já terminou quando é o jubilar, mas que continua a estar disponível para a comunidade. O meu bem-aja a todos eles e o meu abraço agora a todos eles aqui na pessoa do Vítor Serrão, e para tema de abertura, para a nota de abertura, acho que já chega. Da nota de abertura do Ricardo, passo para o Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto. Que Boa tema tarde trazes a todos. para o início do programa? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Luís. E boa tarde aos nossos ouvintes também. Uma pequena nota de abertura para lembrar que a semana passada, que nós não fizemos programa por causa do Carnaval, não sei se não deveríamos ter feito um programa carnavalesco, mas isso fica para outras para discussão posterior. Mas então, além do Carnaval, tivemos também o aniversário da putinesca invasão da Ucrânia, e eu queria relembrar a invasão da Ucrânia, e queria lembrar sobretudo os erros de cálculo do Putin. Já não vou falar dos delírios do Putin sobre a agressão da NATO e o desejo dos países da NATO de invadirem a Rússia e desmembrarem a Rússia. Vou deixar isso de lado. Os erros de cálculo do Putin. Subavaliou a resistência ucraniana à pata russa, avaliou mal a reação da União Europeia e da NATO
e fiou-se na dependência energética da Europa, julgando que essa dependência energética lhe daria a submissão da Europa aos seus desígnios. Outra notazinha para acabar, para relembrar que, embora a Europa esteja razoavelmente unida, eu acho que a Europa, ou muitos na Europa ainda não perceberam, muitos, não digo todos, muitos na Europa ainda não perceberam que a guerra exige mais e melhor armamento, não só para os ucranianos, mas também para os países da Europa, porque continua a haver uma resistência a gastar dinheiro com munições, gastar dinheiro com armamento, e nós temos os ursos e os lobos a cercar a Europa. E os ucranianos precisam de munições e armamento mais e melhor, e com urgência, se faz favor. Das notas... Luís Matias, permita-me Ricardo, só, porque vem a propósito rápido, agora de sim. não ter havido programa durante a semana. É curioso, eu quando estou aqui aos microfones da rádio, com todo o respeito para a Rádio Diana e por todos nós, e pelo programa, pela orientação do programa, e por tudo isso, dá uma sensação que ninguém nos ouve. Assim, nós estamos aqui a falar e ninguém ouve isto. E de facto, sou confrontado no dia a dia com alguns cidadãos anónimos que nos ouvem e que nos dizem: eu ouvi, eu ouço-os, digo assim, mas tenho paciência para nos ouvir, tenho paciência para vos ouvir, ouço-os assiduamente. Alguns colegas meus que também me ouvem e dizem-me, já dá tempo, e dizem: pá, ouvi o teu programa, ouço, mas tens paciência, ouço o teu programa. E esta conversa do professor emérito, o professor Peça, que foi meu colega aqui na universidade, que se jubilou, não tem tempo ainda para ser emérito, julgo eu, não penso não estar a cometer nenhuma falha, mas agora, quando eu acabei de almoçar e que vinha aqui em direção ao meu gabinete, ele passeava pela Mitra e continua ativo na agronomia e na engenharia rural que ele sempre fez, na parte da mecânica, na adaptação da mecânica, da tecnologia aos diversos processos, sei lá, de colheita e outros processos que têm a ver com culturas. E, portanto, um bem-aja também para ele e bem-aja para todos aqueles que, de uma forma salutar, conseguem, após terem dedicado toda uma vida à instituição, conseguem passear pela instituição. E, portanto, e o professor Peça é um daqueles que nos ouve e diz que, enfim, gosta de nos ouvir. E, portanto, ainda bem que nos ouvem. E este tema veio um pouco por ele. Sim. E eu estaria aqui em falta com ele se não referisse que, de facto, foi ele que me motivou a que eu trouxesse o tema. Ele se calhar logo vai ouvir. Não foi um disco pedido, mas foi um um tema abraço pedido. Para ele. Não, ele não pediu. Eu é que percebi. Disse. Pá, de sim, facto, sim. Isto não foi uma nota, não foi dois em um. Foi uma nota em duas partes. Não, porque esta parte é nobre, porque é o resultado de todo este trabalho que nós temos aqui semanalmente. E quando nós pensamos, e eu de facto digo assim, estou aqui a falar, às vezes se calhar aquém daquilo que as pessoas se calhar esperam, e não, de facto há muita gente que nos ouve ainda bem. Eu acho lá que nos continuem a ouvir, e acho lá que nós possamos continuar a captar a atenção de pessoas que na comunidade estão diametralmente. É desde o professor até ao carpinteiro. Mas afinal, alinha num programa de carnavalesco para o ano ou não? Alinha. Não, eu sou contra o carnaval. Eu sou contra o carnaval. Se pudesse, acabava. Não, porque eu acho que tem que ter que estar disponível para estar bem disposto nos dias de carnaval é bastante. Eu gosto de estar bem disposto todos os dias e portanto podemos fazer o programa do carnaval quando nós homens quisermos. Bem, e a partir daquilo que o Ricardo nos trouxe, ainda confrontarmos isso com outros dados, nomeadamente da promoção, podemos dizer que estamos muito bem acompanhados pelos nossos ouvintes, porque nas rádios e nas emissões de palavra a referenciação é muito, muito limitada por parte dos ouvintes. Mas isso são contas sociológicas. Vamos ao tema. O Ministro dos Negócios Estrangeiros português anunciou um convite para Lula da Silva discursar nas cerimónias do 25 de Abril, a decorrer na Assembleia da República. Gomes Cravinho não respeitou a Assembleia? Está o Governo tentado a passar pelas decisões da AR devido à maioria absoluta do PS? Bento Anastácio,
Afinal, Lula da Silva, o que é que aconteceu aqui? E depois já falaremos se faz sentido ter Lula da Silva a discursar nas cerimónias do 25 de Abril. Mas para já, este anúncio de Gomes Cravinho, o ministro passou para a frente ao trabalho, como se costuma dizer aqui na região? Epá, eu só tenho uma justificação para o que disse o senhor ministro. Estávamos a seguir ao Carnaval. A malta está no Rio de Janeiro e no Brasil e esquece que é ministro e esquece que Portugal é uma democracia, esquece que nós temos regras. E desde o tempo do contrato social, eu às vezes costumo aqui dizer à malta da Iniciativa Liberal para ir ler o contrato social, e o professor doutor não sei quê de Oxford nunca deve ter lido o contrato social. É a única coisa que eu percebo, ou então estava bêbado, alegadamente, ou outra coisa qualquer. Não cabe na cabeça de ninguém um ministro dos negócios estrangeiros anunciar o que quer que seja em relação ao que se passa no país, num país estrangeiro. Depois, muito menos, pode o senhor Cravinho, 2, porque o Cravinho 1, pai, cometia menos asneiras, dizer quem é que vai ou não vai discursar na Assembleia da República no dia das comemorações do 25 de Abril. Eu não tenho nada, antes pelo contrário, como sabem, contra José Inácio Lula da Silva, antes pelo contrário. Eu sou um acérrimo defensor de Lula da Silva. Não sou, de maneira nenhuma, defensor de faltas de respeito pela democracia e pelas suas instituições. O senhor ministro não manda na Assembleia da República. O senhor ministro manda lá no ministério dele e mal. Assim como o senhor Presidente da República, quando foi mandar uns bitites sobre a vinda de Lula da Silva à entrega do Prémio Camões ao Chico Buarque, que está há 2 anos à espera, também se deu uns bitites sobre o ir ou não ir do Presidente Lula ao Parlamento. Eu sou tudo menos parlamentarista, eu sou tudo menos defensor do sistema existente. Toda a gente sabe que eu não sou nem lá ao pé parecido com o regime que temos, mas é o que temos e tem regras. E é bom que quem vive das regras, ou seja, quem vive do sistema e vive no sistema, que o respeite. Eu não acredito que o senhor ministro agora dos negócios estrangeiros não saiba que a Assembleia da República convida quem quiser e bem lhe apetecer. Não tem nada a ver com o dia que é. E, sobretudo, no dia que é, acho que faz sentido falar o Presidente Lula da Silva, se por serem os 50 anos da Revolução, se chamar também o Presidente de Angola, de Moçambique, e todos os países independentes. Isso era uma coisa, isso era uma outra sessão, isso era uma outra coisa. Agora, sobre o formalismo da sessão falaremos depois. Estou a falar numa coisa que está a tornar-se preocupante. Eu já aqui falei no caminho que leva ao Partido Socialista e do caminho que levou o Partido Socialista italiano antes da Operação Mãos Limpas. Estes senhores acham-se acima de tudo e de todos. E não questionam coisas. Eu vou dar-vos só um exemplo do que não aconteceu só neste país, mas acontece também a nível mais restrito e a nível local. Por exemplo, se fosse noutra altura ou se fosse um caso a nível nacional, ter-se-ia falado nisso, mas como é um caso local e nós estamos numa rádio chamada local, eu vou falar nisso. Senhor Dom Calixto El Vacinado é hoje administrador de uma empresa em Reguengos a quem ele atribuiu o estatuto de empresa de interesse municipal. Ou seja, uma empresa
que recebeu benefícios do município, para a seguir ir o presidente do município para o presidente do Conselho de Administração da empresa. Ora, isto tem um nome feio. Isto é digno do Partido Socialista Italiano na Calábria ou noutro sítio assim do género. E sobre isso não se fala. O Partido Socialista está a minar este país e a fazer o caminho para que a extrema-direita cresça, e ele não há, neste momento, maior aliado dos energúmenos do Chega que a gestão do Partido Socialista. De norte a sul, de alto a baixo. Não só no governo, nas câmaras municipais, no que vem a seguir. Isto é, desculpem a expressão, uma falta de respeito, para não dizer uma pouca vergonha, porque hoje não se pode, cada vez que se diz vergonha, as pessoas lembram-se do energúmeno do Chega. Mas, de facto, já não há paciência para aturar estas coisas. Ricardo Freixal, o que se passou aqui, Gomes Cravinho realmente adiantou-se, já estaria algo combinado? Como é que também se vai descalçar esta bota? Não. Assim podemos dizer, num acordo parlamentar ou com a diplomacia brasileira? Adiantar-se é outra coisa. Adiantar-se é... Estão-me a ver ou não? Não, neste momento não. Não, senhor. Estamos a ouvi-lo bem. Estamos a ouvi-lo, estamos a ouvir. O que é que está a passar? Estou a desaparecer. Desaparecido. Não, mas estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Bom, adiantar-se é nós adiantarmos o horário do programa. Isso é que é adiantar. O Gomes Targuinho esticou-se, que é uma coisa diferente, não é? Esticou-se para a frente e tirou-se para fora de pé. Para fora de pé não, porque esta malta tem pé em todo lado. Mesmo que não tenha pé, tem pé. Aguenta-se sempre, vai sempre à tona d'água. Ora bem, há aqui dois aspectos que eu gostaria de analisar em mais esta rábula do governo. O primeiro aspecto é o comportamento do tal senhor Cravinho face às instituições do Estado, face à Assembleia da República e face àquilo que é a hierarquia do Estado. E aí furou todo o protocolo, não teve respeito por ninguém. E se essa falta de respeito pelas instituições é uma falta de respeito pelo sistema e por todos nós, se calhar é muito grave, não é? Esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto é de quem é que é o 25 de Abril e de quem é que são as comemorações do 25 de Abril, que é uma coisa que a mim me traz desde há muito tempo seriamente preocupado, e sobretudo Ricardo, quando... As comemorações do 25 de Abril são Quem as é que são? comemorações e a comemoração da liberdade deste país. Sim, a comemoração Isso é que é o 25 de Abril. o marco é uma coisa, o pilar, o marco é uma coisa, a data é uma coisa, o volte-face é uma coisa. O show-off em volta disso é outra. O Vasco Lourenço e a Associação 25 de Abril a dizer que não sei o quê, com aquele ar ainda por cima, coitado, desbragado e não sei o quê, a dizer que aquilo que é dele, que é a Associação 25 de Abril é que manda, e a dar murros na mesa a dizer que é que manda. Depois aparecem outros armados em arautos. Mas neste caso acha que o Governo ficou tentado a passar por cima das decisões da Assembleia? Espera, deixe-me terminar, armados em arautos da democracia. De uma tal democracia que são eles é que ditam as leis dessa democracia, eu abomino com isso. E celebrarem isso na Assembleia da República, que é o nosso local mais solene, ainda é pior, não é? Ainda é pior. E quem tolera isto tudo, quem acaba por tolerar isto tudo, e quem tem que aguentar isto tudo somos nós. E quem tolera isto tudo são os mais altos desígnios da nação, os mais altos responsáveis da nação, isso é pior ainda. Portanto, Luís Matias, diga-me lá o que é que me ia perguntar agora. Portanto, dois aspectos. Primeiro, o Cravinho teve péssimo, o Cravinho é péssimo, tem uma figura péssima, tem uma forma de estar péssima, tem uma intervenção normalmente desastrada, portanto, não sei como é que é ministro, mas enfim, sei porque isto vai assim. Nós é que não somos ministros, é que somos ainda por cima os bons desta coisa toda. E depois a seguir, convidar o Lula da Silva. Mas convidar o Lula da Silva porquê? Mas quem é o Lula da Silva para vir agora? Bom, podia ter convidado um gajo para abrilhantar isto. O Rui Veloso, que é português, e na onda do Lula da Silva, olha, tinha convidado o Sócrates. Tínhamos que aguentar o Sócrates. Vai na mesma diapasão. E, portanto,
abrilhantava isto de uma forma diferente. Não sei porque é que o Era Lula lá, da lá, Silva Ricardo, vem. Não sei o porque Lula é da que. Silva e o Sócrates no mesmo embrulho, não faz favor. Pois Vamos não, é ouvir quase, o... é quase. Não Então, embrulhas, que eu não para mim embrulhas os dois no mesmo. Agora, porque é que pois não No ponho, mesmo pois embrulho, não, não. pois não ponho tudo no mesmo saco. Punha mais alguns Pois, mas aí. não podes Punha pôr Vamos mais lá. mais no alguns. saco Agora, a água e o o sal. Lula, Bento Anastácio, o Lula Vamos da ouvir o Silva, Alberto, sim. o Lula da Silva nas comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República, a propósito do quê? É uma Para pergunta quê? que fica para a segunda volta. quê? Já aí vamos tentar Para quê? encontrar Aí resposta para estamos de isso acordo, mesmo. Mas agora, uma coisa Bento, sim. São as duas, são as duas. Isso já Lula da ficou Silva, claro. outra coisa é o engenheiro Vamos Sócrates. tentar São as duas. encontrar resposta para isso na segunda, São as duas, numa são fase as um pouco duas. mais à frente. São as duas, Bento Anastácio. Alberto, Uma é o ato. para concluir, Ricardo. O atrevimento do Gomes Cravinho. E a segunda é convidar o da Silva. Mas porquê? Tivesse convidar. Alberto Magalhães. Mas qualquer da música. Alberto Magalhães, vamos ao tema com o Alberto. Posso Será que. Brilhantar também. Posso abrilhantar? Um Presidente da República só pode ser convidado pela Assembleia da República. Bento, já te dou a palavra novamente. Bento Anastácio, eu já te dou novamente a palavra. Ricardo, também já lhe dou a palavra. Ricardo, estamos os três a falar ao mesmo tempo. Só um instante, porque eu percebi que não me estavam a conseguir ouvir. Mas pronto, tínhamos mesmo de terminar, porque há uma segunda parte que eu vos queria perguntar se faz sentido este tipo de participação numa sessão solene destas. Já lá vamos. Para já, o Alberto Magalhães. Alberto, houve aqui uma tentação do Governo, com a maioria absoluta, de passar à frente, por cima de uma decisão da Assembleia da República. O que é que isso passou e como é que se descalça agora esta bota? Vamos usar aqui esta expressão, porque ou há um acordo no Parlamento com os partidos que se sentiram desautorizados e com o próprio Presidente da Assembleia da República, ou tem de ser feito um novo convite diplomaticamente difícil. Exatamente. Eu vou seguir a linha em que o Bento estava e também o Ricardo, num certo sentido, e dizer que era carnaval. Estavam no Brasil. Quer o Gomes Cravinho, quer o Marcelo Rebelo de Sousa, estavam os dois no Brasil e era carnaval. E subiu-lhes à cabeça o carnaval. É a única explicação razoável para isto ter acontecido. Olha, eu e o Alberto uma vez de acordo. O Cravinho, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, e o Marcelo Rebelo de Sousa, catedrático de Direito Constitucional, lesaram alegremente o princípio basilar na democracia da separação de poderes. E eu digo alegremente e deviam estar mesmo alegres. Era carnaval. E sim, a maioria absoluta do Partido Socialista deve-lhes ter dado à vontade para isso. Eu até digo mais. Ao contrário do Bento, eu acho que não foi o Cravinho que se lembrou de convidar o Lula da Silva. A mim cheira-me. Não tenho provas, não tenho documentos, não tenho testemunhas. Acho que já estamos todos a pensar no mesmo. Cheira-me. Cheirou. Quem teve a ideia brilhante de convidar, de pôr o Lula da Silva a discursar no 25 de Abril, na Assembleia, foi o Presidente da República. Cheira-me. Que convenceu o Cravinho que isso seria ótimo. Convenceu o António Costa e o Cravinho que isso seria ótimo. Só que teve o cuidado de dizer, não falar na Assembleia da República. O Marcelo Rebelo de Sousa disse que o Lula da Silva iria participar nas comemorações do 25 de Abril. Mas não disse onde. Pode ser na Avenida da Liberdade. Na atribuição do Prémio Camões. Pode ser na Avenida da Liberdade ou no Prémio Camões ou coisa. Exato. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa deve ter seduzido Gomes Cravinho, que já se notou que é um bocadinho ingênuo. É um bocadinho ingênuo às vezes. Epá. Já foi ingênuo com o Hospital Militar de Belém. Alberto, já o foi senhor ingênuo. é doutor por Oxford, pá. Pois é, Oxford ingênuo. Sei lá. O que é certo? O que é certo é que o chefe da diplomacia portuguesa e, aposto, o Presidente da República juntaram-se para dar desastre diplomático à vista ou
ou então desastre na política interna no 25 de Abril. Porque se o PS geringonço, Parece mais essa segunda coisa. se o PS geringonço levar avante o discurso de Lula, transforma o 25 de Abril numa palhaçada esquerda-direita. A direita sai do Parlamento, fica lá só a esquerda, lá se vai a unidade do povo, MFA e 25 de Abril sempre. Não sei se me estão a ver. Será essa a intenção? Será essa a intenção? Excluir a direita das comemorações oficiais do 25 de Abril? Como o PCP faz na Avenida da Liberdade? Será essa a intenção? Se o PS reconsiderar e arranjar outro sítio para o Lula da Silva discursar, então poderá haver um melindre brasileiro. E é preciso arranjar uma manobra diplomática. Não sei se o Gomes Carvinho estará à altura para arranjar uma manobra diplomática que evite o tal melindre das autoridades brasileiras. Então a questão que vos faço agora e breve para nesta segunda ronda, muito breve, é se faz sentido convidar um chefe de Estado de outro país para discursar na sessão solene do 25 de Abril. Bento. Olha, faz tanto sentido convidar um chefe de Estado estrangeiro para usar da palavra na Assembleia da República no 25 de Abril, como um chefe de Estado estrangeiro falar na Assembleia Nacional Francesa no 14 de julho. Há coisas que não fazem sentido. Independentemente de quem quer que fosse, Lenin inclusive. Portanto, não faz sentido. Há coisas que não fazem sentido. E depois há coisas que eu não acredito que sejam inocentes. Não há, porque se fosse, e passo, salvo o devido respeito, se fosse ali o Quintana a arranjar uma forma de se safar a um acórdão do tribunal por causa das freguesias, era uma coisa. Agora, nem o Presidente da República. O Quintana? Eu já te explico isso ali, sobre um Quintana qualquer, assim, por causa de um Presidente da Junta da Malagueira, que tem a ver com o mas o Quintana lembra-me do escritor agora. Esse não é Quintana. Quintano. Bom, está bem, uma coisa completamente diferente. Ok, peço desculpa, Quintana, as minhas desculpas. Mas não é por o acaso. O Presidente da República abriu a porta e como é muito normal, ao restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil, que estavam um bocado complicadas desde a Dilma, e não foi só do tempo do Bolsonaro, já desde o tempo de Dilma Rousseff, havia alguns quiproquós entre os dois países. Penso que dos piores relacionamentos diplomáticos da história entre Portugal e o Brasil. Relacionou-se melhor Portugal com a ditadura brasileira do que nos últimos anos. Mas isso são outras conversas. Agora, o que me parece é que há aqui deixar de cumprir os rituais da democracia. Se é que lhes posso chamar assim. Há um senhor que diz que eu sou o Presidente da República, dou-me bem com esta gente toda, há aqui um prémio Camões que é para ser entregue, que já aqui há 2 anos, para ser entregue. O Chico Buarque vinha cá, o Lula também já por aqui anda, e por voltas do 25 de Abril a gente resolve isto. Não me parece mal. Há a seguir um ministro que devagarinho vai fazendo a sua carreira política e com ambições, não tenho dúvidas nenhumas, a um alto cargo na NATO. Mas isso é outra coisa que resolve arranjar um problema complicadíssimo a nível diplomático ao primeiro-ministro. Não é por o acaso. Eu não acredito na inocência de uma pessoa que, para além da sua carreira académica, que não é
displicente, antes pelo contrário, que tem uma carreira política que vai desde a JS, a ministro, a deputado, secretário de Estado e vai na segunda pasta ministerial, e além disso, seja o diplomata mor, diga coisas destas, ou é efeito do carnaval, e desculpa a expressão que vou utilizar, e estava tudo bêbado, ou então há aqui outra coisa que eu ainda não entendi o que é, mas que é tudo menos ingenuidade e é tudo menos forma de simplificar o que quer que seja. Não é aquilo de, desculpem uma expressão, olha, o Manel faz anos à sexta, o Jaquim faz anos ao domingo, bora lá juntar-nos todos ao sábado e vamos todos para a festa. Não é isto. Tem a ver com relações entre dois Estados importantes, Sim. Deles, inclusive, para concluir, Bento Anastácio, desculpa só acabar, deles, o Brasil, candidato a lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Há aqui muita coisa que está mal contada. Ricardo Freixal, e no seu entendimento, faz sentido ter um chefe de Estado de outro país a discursar na sessão solene do 25 de Abril? Poderá eventualmente fazer numa perspectiva pedagógica, educativa, eventualmente de homenagem, de exemplo, se for um chefe de Estado diferente de Lula da Silva. Portanto, se for qualquer chefe de Estado que se imponha pela sua honorabilidade, pela sua capacidade de ser líder. Ricardo, não estou, tenho que me preparar e para a semana digo um. Agora, Lula da Silva não é. Lula da Silva não é. Não se me impõe como um chefe de Estado de exemplo. E o Nelson Mandela já morreu. Como homem de Estado, por exemplo. Mandela não dá. Como homem de Estado, e não tolero que Lula da Silva venha aqui discursar. Bom, eu não tolero, também depende da forma como nós entendemos as comemorações. Não as comemorações em si do ato, do tal padrão, mas sim a fantochada, o show-off que se cria em volta das comemorações. E esse eu sou totalmente contra. Aquela coisa porque em cada momento aparece às vezes aparece a Associação 25 de Abril, outras vezes aparece não sei o quê, dos militares, do não sei o quê. Ouça, toda a gente quer que o 25 de Abril seja da visibilidade de todos. Todos aqueles que comungam do espírito, não é? Naturalmente. Mas, independentemente disso, não me apraz. Eu não costumo assistir às comemorações, costumo assistir ao resumo para ficar com uma ideia de como é que as coisas se passam. Às vezes estou confrontado com o antes, com as tais questões acerca da organização. Mas de facto o da Silva gostava, não me chocava nada ver aqui um chefe de Estado emérito, antigo chefe de Estado, eventualmente, agora Lula da Silva, nada. E nós aqui, ao Luís Matias, estamos aqui a falar do 25 de Abril e estamos muito próximos do 11 de Março. E sobre o 11 de Março ainda falamos nada, e muito havia que dizer acerca do 11 de Março, do pós-11 de Março. Ainda estamos a 28 de Fevereiro. Ainda estamos a 28 de Fevereiro. Vamos aqui passar ao Alberto Magalhães. Alberto, no teu entendimento, faz sentido o chefe de Estado de um outro país discursar na sessão solene do 25 de Abril? Nós já tivemos participações de outros países, mas não chefe de Estado. Por exemplo, a Presidente da Assembleia da República da Guiné-Bissau, Assembleia Nacional, como discursou em 1989 na Assembleia da República, Carmen Pereira. Mas era a Presidente da Assembleia Nacional Popular, não era Presidente da República. Não tinha nada que discursar. Se discursou, eu não me lembro disso, mas se isso é verdade, eu discordo absolutamente. Eu nisso concordo com o Bento. Não faz absolutamente nenhum sentido. Aconteceu, era nosso Presidente da Assembleia da República, Vítor Crespo, apenas só para acrescentar mais estes pormenores, era o Vítor Crespo, nosso Presidente da Assembleia da República, e o Presidente da República, Mário Soares, 1989. Bem, isso foi uma vez sem exemplo e foi um mau exemplo. É o único caso que conheço, não sei se haverá mais, é o único caso que temos aqui documentado. Certo. Eu nisso concordo absolutamente com o Bento.
Acho que não faz sentido nenhum. Eu percebo o Ricardo. Sim, se fosse o Nelson Mandela, por exemplo, ou alguém com um estatuto semelhante ao Nelson Mandela, poderia fazer algum sentido. Mesmo assim, tenho muitas dúvidas que fizesse algum sentido. O 25 de Abril, as comemorações estão bem oficiais na Assembleia da República. Parece-me que estão muito bem como estão. Isto é, falam os representantes do povo, que são os partidos políticos, fala o Presidente da República, quando muito fala o Presidente da Assembleia da República antes, e depois termina com o Presidente da República. E está tudo dito, não é preciso mais ninguém falar sobre o 25 de Abril ou à roda do 25 de Abril. Porque o Presidente do Brasil, nós estamos prestes a ser uma colónia do Brasil, como eles são 200 e tal milhões e nós apenas 10. Será que alguém pensa que eles ainda vão Porque mandar não em nós? o de Santo Tomé e Príncipe ou da Guiné-Bissau? Era o que eu ia perguntar. O de São Tomé e Príncipe. E já agora, Desculpa, um exemplo de democracia em África. certo, mas eu ia dar os maus exemplos. Quer dizer que nós teremos para o ano, ou daqui a 2 anos, que aturar o presidente de Angola, e depois o presidente de Moçambique, e depois um presidente da Guiné. No dia da democracia portuguesa, teremos que aturar, aberto o precedente nos PALOP, teremos que aturar o resto dos PALOP. Por amor de Deus, tenham juízo. Passamos para o segundo tema do programa desta terça-feira. Vamos falar de habitação. Bem prega Frei Tomás, diz o Bento Anastácio. Está a parecer-me que queres colocar o Estado a fazer o quê na habitação? Eu quero colocar o Estado a fazer o que o Estado deve fazer na habitação. Ou seja, Aí que é? Deixar-se de paleio, deixar-se de conversas de um sítio que eu não digo, mas que todo o alentejano sabe qual é, e passar a fazer coisas. A senhora, a jovem ministra, foi buscar um resumo das leis todas que havia sobre habitação neste país, não inventou coisa nenhuma nova, e disse que era desta. Eu vou citar o Ricardo Araújo Pereira e vou dizer, ou vou acompanhá-lo, a dizer que eu também corto um dedo no dia em que a primeira habitação for alugada ou arrendada coercivamente. Nós estamos a falar num dos problemas mais graves que tem o nosso país, e além disso um problema constitucional, porque o direito à habitação é um direito constitucional, por parte de um governo, ou por outra, mais grave que isso, por parte de um Estado que tem o maior património habitacional degradado, devoluto, que tem uma imensidade de edifícios que não sabe bem se são ou não são sua propriedade, e depois disto, se são ou não são de que ministério, e depois de que Secretaria de Estado ou do rei que os parta. E uma coisa é certa, continuamos a empurrar com a barriga e a fazer show-off com as questões da habitação. É claro que numa altura como esta, uma jovem ministra dá-lhe jeito, e até é bom para a imagem e para o marketing, armar ao da esquerda, e assim com uns soundbites a dizerem absolutamente nada. E o que me chateia no meio disto tudo é que está o Estado, ou o Governo, e espero que desta vez só o Governo, a fazer propaganda dizendo que vai resolver um dos problemas mais graves deste país, utilizando todos os meios ao seu dispor, menos aquele que de facto já tem. Se nós agarrarmos no património habitacional do Estado, no seu todo, e o tornarmos habitável, um passo enorme no problema da habitação seria dado. Eu vou pegar num exemplo, como podia ser outro qualquer, nem sequer vou pegar na cidade e nos edifícios militares que estão abandonados, mas vou usar este tempo para falar num outro problema gravíssimo, que além da habitação
e da degradação do património, por exemplo, no Ministério da Defesa, existe no Porto, em que há centenas de pessoas que estão a viver, a sobreviver ou num edifício que é propriedade do Ministério da Defesa, que está degradado, que está a cair, que está semi-ocupado por pessoas que são vítimas neste momento de um dos problemas de dependência mais graves que existe no país, que é a dependência do crack, que é uma coisa nova, mas a isso o Estado não liga. E onde é que eles estão? Num edifício do Estado, que está caído, está a cair. Outro exemplo, há um edifício na Avenida 5 de Outubro que o governo disse que iria ser transformado em habitação para 300 estudantes. Um dos grandes problemas da habitação e da educação tem a ver com a forma, o sítio onde vivem os estudantes universitários. Lá está, devoluto, sem nada para fazer. E depois vem com questões absolutamente idiotas à volta das questões da solução para o crédito da habitação e para a questão do aumento de taxas para as pessoas que ainda hoje pagam as suas casas, que é pura e simplesmente uma falta de respeito para com as pessoas e um engano, para eu não dizer uma mentira, uma pouca vergonha, pondo primeiro aconselhando as pessoas a reestruturar a dívida e depois tornando-os incumpridores da dívida, que é uma coisa que não lembra a ninguém, com todos os problemas que isso vai ter a seguir. E depois nós temos Para concluir outra então, coisa. Bento, sim. Para concluir, eu penso que anda alguém a achar que nós somos completamente mentecaptos. E, portanto, criando uns soundbites para que se esqueça a realidade. Porque o que é que hoje se discute? O direito à propriedade privada, aqui del Rey que volta aí o PREC, e vão ocupar as casas dos imigrantes e as casas das pessoas que estão de férias, etc, 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 para se encanar a perna rã e deixarmos de tratar das coisas importantes que existem. A habitação é um direito constitucional, não é uma coisa para se andar aqui a brincar às primeiras páginas dos jornais. Ricardo Freixal, neste caso das decisões para a habitação anunciadas pelo Governo e com a análise que o Bento Anastácio aqui traz, que comentário faz estas medidas que estão agora em debate público também? Pego na última parte da intervenção do Bento e de facto isto cheira-me mal. Cheira-me mal porque de facto o problema da habitação é um problema que é primordial na qualidade de vida e na estratégia da qualidade de vida das pessoas e na estratégia de qualquer Estado, de qualquer governo e de qualquer programa de governo. E tem que ser conseguido com o direito à habitação feito de uma forma normal, com habitações condignas, com habitações enfim, com recurso a crédito naturalmente, com facilitação desse crédito, sobretudo aos mais jovens, mas não só, porque nós somos obrigados a ser jovens até muito tarde. Eu digo nós, a geração que está atrás de nós, é obrigada a ser jovem até muito tarde, porque não tem outra forma, porque vai andando por ali, não tem mercado de trabalho à sua disposição, e quando tem capacidade, quando tem alguma estabilidade, se é que a tem, porque a maior parte das vezes é precária até sei lá quando tem alguma capacidade, depois não encontra resposta por parte das infraestruturas que são inexistentes. O governo não tem política capaz. E então, como é popularucho agora dizer, mas há muitas casas desabitadas, pois há o direito à propriedade privada, e há também o impedir dos proprietários
de refazerem as suas habitações, porque algumas câmaras cerceiam as suas atividades, cerceiam as suas iniciativas, atrasam as suas iniciativas, são meses, são anos para a análise de projetos, depois são cripocós que em tudo isto prejudicam. E vai daí agora o governo dizer assim, não, então agora as casas que não estão ocupadas, vamos lá a passar a ocupar. Como o Bento disse, isto é a reforma agrária outra vez. É o que está em causa neste momento, não foi o que o Bento disse, foi o que eu percebi. Mas se o Bento não. É que a reforma agrária ocupou terras que estavam devolutas. Não, agora, o que eu digo é que devem-se ocupar as casas que estão desabitadas. Bento, ao contrário. A reforma agrária ocupou algumas que estavam por explorar e ocupou outras que estavam exploradas e bem exploradas com objetivos de natureza puramente política. E isto que o governo está a fazer é tirar o direito a que as pessoas tenham uma segunda habitação, a que tenham uma habitação destinada a onde os seus filhos... Desculpa. E é para show-off, porque isto calha muito bem aqueles coitados que não têm habitação, venha de onde venha, calha muito bem. Isto é mais uma vigarice. Passo o termo, este vigarice eu ponho entre aspas, porque senão ainda qualquer dia... Alegadamente. Portanto, eventualmente uma vigarice. Eu digo alegadamente. É uma reforma agrária. Tens uma casa que está ali vazia, então agora é minha, que eu não tenho casa, vou para lá. Isto não é nada. Isto é de querer tapar o sol com a peneira. E o governo, como não tem uma política capaz de habitação, o que é que faz? Então, tu tens duas casas, tens duas casinhas, anda cá uma. Ou seja, nós pagamos, pagam o raio que os partam, passo o termo. Isto é tudo uma vigarice, é tudo uma choldrice, e é tentar tapar. Alegadamente. E é tentar tapar com agora eu citaria o Arnaldo Matos, mas não vou citar. Tentar tapar. Ouçamos o Alberto, então. O Luís Matias, deixa-me lá ouvir. Para concluir, então, sim. Tentar tapar com a peneira a falta de política habitacional, não só deste governo, se calhar de outros para trás também, mas que o Estado tem, quer dizer, não há aqui políticas transversais no tempo. E depois estas coisas das habitações levam tempo também. E alguns dos proprietários que as têm devolutas porque são cerceados nas suas iniciativas, porque algumas câmaras cerceiam, sonegam e deixam que o património esteja a degradar-se, não sei se de propósito ou não, e nós temos exemplos disso aqui muito próximo do nosso estúdio. Passo para o Alberto Magalhães. Alberto, Bento, eu já te dou a oportunidade. Deixa-me dar aqui alguma ordem, senão não terminamos o programa e estamos na reta final e não ouvimos o Alberto. Alberto Magalhães. Isso é que era uma pena não ouvirem. Exatamente. Este de ouvir, está o Estado a pregar como Frei Tomás? É o que partilhas desta ideia? Devia o Estado olhar primeiro para o seu património e ir por aí? Tenho aqui uma citação do Primeiro-Ministro, que diz que este conjunto de medidas vai responder de forma completa a todas as dimensões do problema da habitação. Eu digo, muita fumaça, um PowerPoint e algumas medidas para passar culpas para as autarquias. E como diria o outro, eles é que faz o efeito. Passo a explicar. Fumaça. Fim dos vistos gold, fim do alojamento local, sem dar cavaco às autarquias. A autarquia de Lisboa e Porto, que são as mais afetadas pelo alojamento local, já estavam a fazer planos e tinham planos para controlar o alojamento local. Aliás, em alguns sítios já estava proibido. E vem o Estado Central e zás. Acabou-se, não há mais alojamento local. E os que existem agora, em 2030... A não ser no interior. Em 2030 logo se vê. A não ser no interior. Exatamente. O que cabe é Évora. Fumaça, arrendamento coercivo. Este então é mesmo para chutar o problema para as autarquias. Quer dizer, é uma medida polémica, mas para inglês ver, porque não é para o Estado fazer. Aliás, é óbvio que se esta medida tivesse algum cabimento, era para ser executada por 300 e não sei quantas câmaras que existem no país.
e não pelo Estado Central. E, portanto, se correr mal, se esta medida correr mal, quem paga o odioso são as câmaras municipais e não o Estado Central. O Estado Central não trata do seu património, não consegue tratar do seu património, nem sabe do seu património, nem o Estado Central, nem o Estado autárquico. Porque ainda outro dia eu vi uma notícia de uma Câmara que quer comprar um prédio que já é dela. O Tribunal de Contas diz: o prédio é vosso, o prédio é da autarquia. E a autarquia diz: não é nada, eu quero comprar o prédio. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente inqualificável, mas passa-se no nosso país. E, portanto, o Estado sabe lá os prédios que tem. Sabe quando alguém aponta na televisão: olha, este prédio é do Estado. E o Estado fica: olha, este prédio é nosso, e a gente não sabia. Portanto, só dá, como estamos ainda próximos do Carnaval, dá para brincar um bocadinho. O Estado não consegue atingir estes objetivos que se propõem com o arrendamento coercivo e pior, se atingisse alguns, porventura, os tribunais ficavam entupidos completamente com os processos todos que os senhorios punham em tribunal, mas os inquilinos brigam uns com os outros porque o sorteio foi falsificado, eu é que devia ficar em primeiro, só dão as casas melhores aos ciganos, etc, etc, etc. Era um fartar vilanagem. Depois, sim senhor, este programa tem medidas pouco polémicas e com algum mérito. A principal, a simplificação dos processos de licenciamento e as sanções para quem não cumprir os Aí prazos. é que ele encalha. As autarquias e outras entidades que têm que dar pareceres têm que passar a dar pareceres a cumprir os prazos, porque senão são multadas. Isso já Eu acho muito existia. bem. Eu acho muito bem. Não, mas se é para cumprir agora, acho muito bem. Juros bonificados para certas classes de pessoas e para certos até 200 mil euros, acho eu. Acho muito bem que passe a haver juros bonificados, visto que os juros voltaram a subir. Abaixamento da taxa de IRS sobre as rendas. Acho muito bem. Apoios mensais até 200 euros para famílias mais necessitadas. Acho muitíssimo bem. Medidas polémicas. O congelamento eterno das rendas anteriores a 1990, com compensação aos senhorios. Que compensação será essa? Não é dito no PowerPoint. E a isenção de tributação de mais-valias por vendas ao Estado, aceitável para proprietários individuais, mas que me parecem muito discutíveis para fundos de investimento e empresas sediadas em offshores. Quer dizer, não tem cabimento. Depois, para acabar, só falar na ministra Marina Gonçalves, capaz de prometer o céu. Ela prometeu que ia acabar com o problema da habitação em 2 anos, se não me engano. Epá, ela tem 20, a gente com 20 anos queria mudar o mundo, pá. E depois ainda temos, para acabar o festival carnavalesco, temos uma assessora da Ministra do Trabalho, uma tal menina Inês Alexandre, ativista, diz ela que é ativista, mas que também diz que é adjunta da Ministra do Trabalho e que propõe a ocupação do tabuleiro da Ponte 25 de Abril para pressionar o Governo a resolver o problema da habitação. É mais fumaça. Só fumaça. Concluímos o programa apenas com uma nota breve do Bento Anastácio. Bento, tem de ser mesmo muito breve para fechar depois dos comentários do Alberto e do Ricardo. Tens algo a acrescentar? Tenho uma Uma frase, parece, por favor. Uma frase é complicado, porque nós não tivemos tempo, passamos aqui ao lado para discutir um setor que é importante também nesta questão, que são dos senhorios que não têm condições para os senhorios pobres que não têm condições para recuperar os imóveis. Há uma quantidade de questões à volta da habitação que nós temos que levar ao do sério, porque é um direito constitucional. Agora, não é com estes fé-divers, mas eu entendo a jovem ministra da habitação. Eu, quando tinha a idade dela, também queria mudar o mundo. É uma jovem turca. Espero que... É uma jovem espero turca. Era por aí que eu ia. Eu espero que não seja uma jovem turca, seja só não mais do que uma jovem que com
a ilusão de que pode mudar o mundo e que pronto, quanto mais não seja, por isso, se for por isso, senhora Ministra, vá com força que tem aqui um gajo para ajudar. Se Está for só para perdoada. fazer o mesmo, Para ajudar porque aqui, eu para fico ajudar com aqui. algumas dúvidas, porque entretanto no meio disto tudo, os fundos abutre vão ficar isentos de impostos. E lá se vai a minha confiança na jovem Ministra. Para vendas ao Estado, para se venderem os imóveis ao Estado. Exatamente. Temos de terminar, então. O Estado já tem poucos imóveis em seu nome e vai ficar ainda com mais. Temos de terminar então o nosso Torto e Direito. O encontro está marcado consigo com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal de hoje uma semana. Pode escutar-nos sempre terça às 18, sábado às 18 e quando quiser na página dianafm.com, também na versão de vídeo e no canal de YouTube da Diana. Pode subscrever para receber as notificações. O encontro está marcado para de hoje uma semana. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.